Prezado professor Rossini, desculpe, mas vou ser persistente e continuar tentando uma vaga em sua disciplina. Olha só, mais uma que acha que eu sou Indiana Jones e que não sabe a diferença entre paleontologia e arqueologia. Muita gente não sabe a diferença entre uma ciência e outra. A arqueologia é uma ciência social, que estuda as sociedades antigas através de seus vestígios materiais, objetos, pinturas, construções. Desde a década de 1950, existe também a chamada arqueologia industrial, que estuda lugares, métodos e equipamentos utilizados pela indústria. A paleontologia é uma ciência natural, que também estuda vestígios, mas de seres vivos, animais, plantas, insetos e até mesmo restos de hominídeos, ancestrais fósseis do Homo sapiens. A paleontologia também estuda o passado geológico da Terra. Ela não se ocupa dos períodos mais recentes, porque o seu objeto de estudo são os fósseis dos seres que viveram desde o início da vida na Terra até mais ou menos 10 mil anos atrás. Epa, será que eu julguei mal a moça? Prezada Silvia, seja mais específica. Professor, eu queria saber tantas coisas, por exemplo, como a idade do nosso planeta foi determinada. Nossa, será que essa menina tem mesmo algum interesse sério? Bom, só tem um jeito de saber, né? Prezada Silvia, a idade da Terra foi determinada através de modelos matemáticos que contêm funções exponenciais, mais especificamente funções exponenciais decrescentes. Agora eu descubro se o interesse dela é verdadeiro ou não. Sim, eu ouvi falar. Mas, professor, você pode me explicar isso melhor? Parece que ela está mesmo querendo aprender. Bom, então vou explicar com calma. Silvia, a idade da Terra é uma questão que atormentou inúmeras gerações de estudiosos durante pelo menos 2 séculos. Por volta de 1770, o cientista francês Georges-Louis Leclerc tentou sua própria solução para o problema. Ele partiu do pressuposto de que a Terra seria uma bola de massa incandescente que vai perdendo calor, se resfriando de fora para dentro. Portanto, quanto mais perto do centro da Terra, mais quente. Leclerc pensou que poderia estimar a taxa dessa perda de calor fazendo um experimento comparativo. Ele aqueceu esferas de ferro até que ficassem incandescentes e estudou a perda de calor dessas esferas até que elas esfriassem. Foi através dessa experiência que ele estimou a idade da Terra entre 75 mil e 168 mil anos. Como você sabe, ele errou feio. Mas, professor, onde estão as funções exponenciais decrescentes nessa história? Esse decaimento de temperatura apresentado pela Terra, confirmado no experimento de Leclerc, tem propriedades semelhantes a uma função exponencial. Você, de certo, sabe o que é uma função exponencial. Ela pode ser crescente ou decrescente, de acordo com uma taxa constante e possui a variável no expoente, por isso o nome exponencial. Rossini, se você disse que Leclerc errou feio no cálculo da idade da Terra, quem acertou no cálculo também usou uma função exponencial decrescente? Ah, que beleza! A moça é atenta e boa de raciocínio. Muito bem observado, Silvia. De fato, Clé Peterson, o cientista que calculou corretamente a idade da Terra, também se valeu de uma função exponencial decrescente. Mas o decaimento que ele levou em conta não foi o associado à temperatura, mas sim à radiação. Por favor, explique essa questão para mim. Sei que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Como o Peterson usou o decaimento radioativo para chegar a esse resultado? Ele usou um meteorito, um corpo rochoso formado essencialmente pelos mesmos materiais que formaram a Terra e que, portanto, possui uma idade muito próxima da do nosso planeta. Rossini, não sei se compreendi isso corretamente. Entendi que o decaimento radioativo deve ser rápido e progressivo, já que estamos falando de uma função exponencial decrescente.
mas não entendi como usar esse decaimento para achar a idade de um material. Silvia, só para esclarecer, quando falamos rápido é em termos relativos, ok? Mas vamos à sua dúvida. Você já deve ter visto algum filme policial onde é preciso descobrir a hora da morte de uma vítima para solucionar um crime, certo? Claro! Eu sei até como eles fazem. Já decorei de tanto que eu adoro esses filmes. O médico sabe a temperatura de um corpo vivo e também sabe que, a partir do momento da morte, a temperatura do corpo começa a cair. A taxa desse decaimento de temperatura, do mesmo jeito, também é conhecida. Então, o médico legista verifica a temperatura no momento da análise e só tem o trabalho de fazer as contas. Com esses 3 dados: a temperatura do corpo vivo, a temperatura do corpo morto no momento da análise e a taxa de decaimento dessa temperatura. É mais ou menos assim. De qualquer forma, você acaba de descrever um excelente exemplo de função exponencial decrescente. E se você substituir temperatura por radiação, vai entender como a idade da Terra foi calculada. Entendi. O urânio se transforma em chumbo pela perda de radiação. Fazendo uma comparação com o exemplo do filme policial, é como se a quantidade inicial de urânio fosse a temperatura do corpo vivo. Então, sabendo a velocidade dessa mudança de urânio em chumbo, é possível determinar a idade do material. Não se trata de um decaimento de temperatura, mas de um decréscimo da quantidade de urânio, e ambos os processos são descritos por funções exponenciais decrescentes. Acho que entendi mesmo. Está certo? Silvia, eu estou impressionado com você. Olha, não é muito fácil medir essas quantidades, mas a essência é essa mesmo. Se você tiver um real interesse em paleontologia, saber trabalhar com funções exponenciais decrescentes já é um grande começo. Onde mais os paleontólogos usam a função exponencial? Em outro método de datação conhecido como carbono 14. Eu tenho certeza que você sabe o que é meia-vida. Se você tem uma amostra radioativa qualquer, o tempo que ela demora para decair pela metade é chamado de meia-vida. Que bom! Isso eu sei, aprendi nas aulas de matemática. No instante em que o organismo morre, o carbono 14 começa a decair e não é renovado. Dessa forma, basta calcular o grau de decaimento do carbono 14 de uma amostra para determinar sua idade. Mas, Rossini, só os paleontólogos e os médicos legistas usam a função exponencial decrescente na prática? De maneira nenhuma, Silvia. O decaimento radioativo não é usado apenas em métodos de datação. Qualquer atividade que envolva física nuclear vai precisar desse conhecimento. Rossini, eu queria ver isso na prática. Tentar fazer eu mesma a datação de um objeto, usando a função exponencial decrescente. O senhor poderia me passar um exercício? Claro, mas vou te passar pessoalmente durante nossa primeira aula. Sempre se dá um jeitinho de arrumar vaga para uma aluna tão interessada como você. Ah, muito obrigada. Não vejo a hora das aulas começarem.